Tristeza e oração. Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Neemias 2:5. Sabemos que temos vários reveses na presente existência. No entanto, o que devemos considerar é: será que há tristezas lícitas e ilícitas? Sem dúvida que sim. Existem pessoas que se deixam abater com muita facilidade, aquelas que popularmente se enquadram na expressão fazem tempestade em copo d'água. As adversidades testam e comprovam nossa capacidade de resistência. Salomão chega mesmo a dizer: Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Provérbios 24:10. Todavia, não se trata da força do próprio homem. Antes, afirma-se a necessidade da confiança inabalável no Senhor, a fim de que não esmoreçamos jamais. Ser um herói da fé não é demonstrar forças e capacidades humanas, mas confessar a inteira incapacidade pessoal e a completa dependência de Deus. Certamente, há dimensões diferentes para os problemas, mas o que determina o impacto de cada um deles é o grau de nossa comunhão com o Senhor. Se nossa casa está profundamente alicerçada na rocha, mesmo as maiores dores e dificuldades não poderão fazê-la vir abaixo. No entanto, problemas de ordem pessoal, especialmente aqueles relativos à vontade humana, devem ser sempre inexpressivos para o verdadeiro crente. Os reveses quanto a desejos, planos e projetos precisam prontamente ser administrados pelo salvo como coisas de menor importância. Na verdade, mostrarão que a vontade de Deus para a nossa vida é outra e, consciente disso, resultar descanso no Senhor e em sua vontade. Colocando isso de outra forma, o que verdadeiramente importa para o servo de Deus são as coisas relativas ao reino do Senhor. É nisso que a atitude de Neemias se destaca. Certamente devemos nos lembrar que o benefício do reino é o progresso da igreja. Uma vez que somos participantes do corpo de Cristo, buscar o favor do Senhor nas causas do reino reverte-se em benefício espiritual para o próprio crente. Era exatamente essa a realidade de Neemias. Ele era copeiro do rei persa Artaxerxes. Estava entre os que haviam sido levados cativos. Sua função era supervisionar a mesa do rei, mas não apenas a qualidade da comida, mas especialmente se era segura. Uma das formas mais efetivas de insurreições era o envenenamento do monarca. Comparecer triste diante do rei o deixaria, no mínimo, desconfiado. Essa atitude poderia facilmente levar Neemias à morte, para eliminar qualquer suspeita. No entanto, o que trouxe profunda tristeza a Neemias era a situação do seu povo, da cidade de Davi e do templo. Não estava meramente olhando para si, mas para a derrocada do reino. A casa de Deus estava em ruínas e não havia possibilidade de adoração. Certamente Neemias compreendia que a restauração de seu povo exigia o arrependimento dos habitantes de Judá e o gracioso agrado de Deus. Enxergava a reedificação do templo uma exigência necessária para que o povo pudesse retomar a vida pactual com o Deus de Israel. Neemias não estava triste por questões materiais meramente, mas pela situação da causa do Senhor, devido ao pecado de seu povo. Por isso, pôs sua vida em risco e propositalmente mostrou abatimento ao rei. Fazia parte de sua estratégia a esperança de que Artaxerxes fosse sensível ao seu clamor e se tornasse o meio pelo qual Deus restauraria Jerusalém. Contudo,
É importante reparar que Neemias não estava pondo sua confiança no favor do rei, mas nas misericórdias do Senhor. Ele já havia apresentado sua demanda a Deus, orando e jejuando, capítulo 1, versos 4 e seguintes. Agora, diante do rei, ele novamente ora antes de falar-lhe. Essa oração se deu entre a pergunta do rei e a resposta de Neemias. Quanto tempo ele deixaria o rei esperando? Certamente tal oração não durou mais do que poucos segundos. Neemias fez questão de demonstrar sua confiança e sua dependência em Deus, de mostrar ao Senhor que era nele que colocava toda a sua esperança, não no rei. Devemos aprender a comandar nossas emoções e nos entristecer apenas por aquilo que é digno de real pesar. Nossa tristeza muitas vezes evidencia nosso apego exagerado a coisas deste mundo e à nossa própria vontade. Diante de toda situação digna de tristeza, confiemos unicamente em Deus, com jejuns e orações, e Ele inclinará o coração de pessoas e fará convergir todas as coisas para o cumprimento de sua vontade. Mas Ele já não faz sempre isso? Sim, mas se buscá-lo dessa forma e depender dele, não só o verei atuando, como terei a bênção de ser usado no processo. Serei ferramenta utilizada pelas poderosas mãos de Deus. Minha vida, assim, estará centrada no Senhor e em Sua vontade. Orarei e trabalharei incessantemente pela causa. Não há ocupação melhor e mais abençoada do que servir integralmente a Cristo. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.